Boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma das atividades da nossa 31ª Semana Espírita de Livramento. Quero fazer a minha saudação especial aos companheiros das cidades vizinhas que se encontram aqui na nossa mesa. Um prazer muito grande de reencontrar os amigos queridos da cidade e a chance de podermos também fazermos novas amizades nas oportunidades que a vida nos dá. Boa noite para você, meu querido xará, Jorge Sá. Muito bom ver você. A literatura espírita fala de uma maneira muito veemente sobre um fenômeno que estaria acontecendo neste período em que nós estamos passando, a chamada transição planetária. Nós temos várias obras espíritas que sinalizam este fenômeno, indicando que a Terra estaria numa janela de tempo que nós não sabemos quando termina, na qual ela terá a oportunidade de se transformar em um planeta de condições espirituais melhores do que essa que estamos aqui. E que isso vai acontecer em função de uma série de fenômenos que sinalizam esse mecanismo de transformação da humanidade terrestre para um outro contexto bem diferente desse que estamos agora. Mas de onde a doutrina espírita tira essas informações? A doutrina espírita, ela não vem com informações preconcebidas de outras doutrinas. Ela não se assenta sobre outras verdades religiosas para compor o seu elenco de princípios. Suas verdades são obtidas de maneira direta pela manifestação daquilo que os próprios espíritos nos sinalizam neste sentido. E, particularmente, a doutrina espírita tem uma singularidade. Ela atua com um conceito chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, algo para ser considerado verdade deve ser admitido por vários médiuns em vários grupos, em vários lugares do planeta, para que nós não nos vejamos, de repente, abraçados a uma informação obtida por um único médium. Então, isso é uma preocupação que a doutrina espírita tem. Quando um médium fala, a gente também não rejeita, a gente pega aquilo e guarda. E fica esperando que outros venham e confirmem aquela mesma informação. E no sentido da chamada transição planetária, nós temos muito material a esse respeito. Curiosamente, nós temos dentro do texto bíblico, que não serviu de base para a estruturação deste conceito, o chamado sermão profético, onde Jesus, nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, oferece para nós informações preciosas sobre este fenômeno da chamada transição planetária, que lá é chamado de final dos tempos. Também temos uma obra inteira dentro do corpo do Novo Testamento, chamada de Apocalipse, onde se fala de maneira bastante detalhada sobre este período final da história da humanidade e a transformação que a Terra experimentaria dentro desse contexto. Mas as conceituações espíritas sobre o que seja a chamada transição planetária vêm dos textos verdadeiramente espíritas que nós possuímos, com especial destaque para o livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 18, praticamente o capítulo inteiro, desde o item 1 até o item último que fecha este capítulo, a gente vai ter informações a esse respeito. E, evidentemente, outras anotações que estão na Revista Espírita e uma mensagem muito interessante que aparece no livro Obras Póstumas, na segunda parte da obra. Como os capítulos da obra Obras Póstumas não é numerado, eu não posso dar o número do capítulo, mas eu posso dizer que se a gente contar,
será o capítulo 31 da segunda parte, intitulado Regeneração da Humanidade. Esse texto também é um texto bastante robusto sobre o fenômeno da transição planetária. Mostre esse negócio aqui para mim, por favor. Então, o que que a gente tem de informação dentro da literatura espírita sobre essa questão? Muito obrigado. O que que nós colhemos de dados da literatura espírita sobre isso? Nós temos ali informações bastante preciosas que detalham como é que vai se dar o processo da chamada transição planetária. Quais são as etapas que nós iremos passar? Qual é o fenômeno que vai acontecer durante a nossa transformação que o planeta vai experimentar? Então, tudo isso, no fundo, vai ser um fenômeno que, se a gente for olhar detalhadamente esses textos, será possível perceber que existe, didaticamente, 7 grandes fenômenos que vão se dar na janela da transição planetária. A gente fala assim que são 7 e as pessoas já começam a fazer conta, né? E 7 são as cores do arco-íris, 7 são as notas musicais, 7 são os dias da semana, 7 são os anões da Branca de Neve, 7 são as Horcruxes do Harry Potter, né? Então 7 é um monte de coisa, mas é 7 porque quando você sai elencando os pontos fundamentais apresentados nesses textos, dá 7. E o primeiro fenômeno que abre a chamada transição planetária, e que isso está contido no livro A Gênese e também no texto que é apresentado com relação à transição planetária em obras póstumas, nós vamos encontrar ali um texto, no item 9 do capítulo 18 da Gênese, que diz quando que a transição planetária começou. Lá é dito o seguinte, que a transição planetária teria começado aproximadamente um século antes da mensagem que Kardec coloca nesse texto. O livro é de 1868, então, tirando quase 100 anos de 1868, tirando uns 90 anos, vai dar em cima da Revolução Francesa. E realmente a Revolução Francesa é um momento muito singular na história da humanidade. Não porque os estudiosos marcaram o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, não porque houve a deposição de Luís XVI, não porque se estabeleceu o regime do terror, não porque houve as decapitações na Praça da Concórdia, não exatamente por isso. Mas ela é importante para o fenômeno da transição planetária, porque a partir da Revolução Francesa ocorre uma espécie de fratura na história religiosa da Terra. Antes da Revolução Francesa, o cristianismo reinava de maneira absoluta sobre a Europa e a Inquisição era um fator bastante presente na história. A partir da Revolução Francesa, nós não teremos mais Inquisição na França. O cristianismo, ele é banido da França. E existe, a partir daí, uma movimentação muito grande das pessoas em negar, em rejeitar tudo aquilo que seja religioso. No livro A Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, no capítulo 2 da obra, Joana trata conosco sobre esse momento histórico. E ela diz o seguinte, que os homens da época, os homens de ciência, os homens de filosofia, poderiam ter combatido o fanatismo religioso. E isso era muito bom que fosse feito. Bom. Poderiam ter até combatido a religião. Embora não fosse a melhor coisa do mundo, mas a gente entende que muitas vezes nós, em nome das religiões, cometemos equívocos. É até compreensível que isso pudesse acontecer. Mas a Revolução Francesa, ela não só combateu o fanatismo e não só combateu a religião.
ela foi muito além disso e ela combateu também a espiritualidade humana. E aí foi que ela abriu feridas profundas na nossa sociedade, movimentando a partir daí o surgimento da corrente ideológica ateísta na Terra. Nós nunca tivemos, Marjorie, na história da humanidade, nenhum período em que o homem vivesse sem religião. Nunca teve, pode procurar, pode vasculhar. Desde o surgimento do homem no planeta até a Revolução Francesa, nós sempre tivemos a religião norteando o comportamento humano. O espiritual, as coisas do aspecto metafísico, reinando sobre o comportamento humano. Mas foi ali, na Revolução Francesa, que a gente faz uma ruptura com esse pensamento e a partir desse momento, o século XIX seria marcado por uma quantidade razoável de pensadores, de cientistas, de filósofos no século XIX, todos alinhados com o pensamento de rejeitar tudo que fosse espiritual. Em 1804, no mesmo ano em que nasceu Allan Kardec, nós também tivemos o nascimento de um pensador muito importante alemão chamado Ludwig Feuerbach. Este personagem, ele é muito importante na história religiosa da Terra, porque ele é a primeira voz que se levanta de maneira estruturada para questionar a religião e propor que isso fosse apagado da história da Terra, porque a religião era um grande mal para o homem, porque ela gerava toda uma espécie de violências e de mortes e de abusos que foram cometidos durante muitos séculos na Europa. Ele não deixa de ter razão. O problema é que a movimentação que Feuerbach faz impulsiona com que outros pensadores, na mesma linha de ideia, neguem tudo aquilo que seja espiritual e empurre a humanidade no abismo do ateísmo. A proposta do ateísmo do século XIX é que o homem do século XX seria muito mais feliz. Porque seria um homem sem Deus, claro. A ideia do ateísmo era, ora, se nós não tivermos Deus, nós seremos muito mais felizes, porque não teremos regras, não teremos nenhum tipo de vigilância sobre nós. E dentro dessa ideia, acreditou-se que nós construiríamos uma sociedade verdadeiramente mais feliz. Não aconteceu. Não foi o que houve. Ao contrário, nós caminhamos para uma sociedade mais infeliz. Nós construímos uma sociedade mais doente. Nossa sociedade de hoje é muito mais doente do que a sociedade do século XIX. Então, a proposta que o materialismo fez de que nós seríamos uma sociedade melhor, porque estaríamos distante do religioso, distante dos conceitos espirituais, acabou dando errado. As taxas de suicídio cresceram, as taxas de depressão, a nossa saúde mental ficou bem pior e a humanidade hoje experimenta graves problemas comportamentais. Então, esse primeiro movimento que a humanidade experimentou, que foi o surgimento do ateísmo, foi, na verdade, um movimento muito infeliz que a humanidade fez na tentativa de criar com esse movimento uma sociedade que acreditava que seria melhor, mas não aconteceu. Então, esse é como se fosse um pêndulo. E houve um movimento do pêndulo no sentido negativo, não é? Com o advento do ateísmo, com esse processo de rejeição do espiritual, nós fomos para um extremo, fomos para o outro lado, tentando construir uma sociedade profundamente infeliz. A espiritualidade respondeu a isso, puxando o pêndulo no sentido contrário. Claro, o mundo espiritual sempre se movimenta quando nós temos a possibilidade de termos ali, naquela janela de tempo, um movimento que poderia colocar a periclitar a humanidade. E se a gente perceber, foi dentro do materialismo, foi dentro da Europa materialista, positivista,
que negava tudo que fosse espiritual, que vão surgir as pesquisas mediúnicas do século XIX. É muito interessante isso, porque é exatamente no seio desta sociedade que tudo negava que vão surgir os experimentos que dizem respeito ao processo de apresentação para a humanidade das verdades espirituais. E essas verdades espirituais, elas não vêm somente com a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma grande representante de tudo isso. Mas nós temos muitos movimentos religiosos no século XIX que são movimentos voltados para a entrega das verdades espirituais para as pessoas na atualidade. Nós tivemos, durante o século XIX, o surgimento de algumas expressões, como a teosofia, de Madame Blavatsky. Nós temos os estudos de Leadbeater. Nós temos os trabalhos que foram feitos para a criação do círculo esotérico da comunhão do pensamento, a organização da Ordem Rosa Cruz, os movimentos que foram feitos para a edificação de outras doutrinas menos conhecidas internacionalmente, mas que aqui no Brasil são muito conhecidas, como o racionalismo cristão, e várias outras denominações que foram acontecendo nessa janela de tempo. Assim como os próprios cultos afros também foram expressões de busca dessa espiritualidade na forma como eles se apresentam. Ou seja, há um leque muito grande de espaços para se estudar sobre lei de causa e efeito, mediunidade, mundo espiritual, reencarnação, não só a doutrina espírita. Mas o espiritismo vai surgir exatamente nessa janela de tempo. E atualmente, no Brasil, nós temos, por exemplo, a Nova Acrópole, que também é um excelente ambiente onde você pode estudar as mesmas verdades espirituais da chamada doutrina secreta. Mas o movimento que a espiritualidade fez nesse período foi a abertura do mundo espiritual para que doutrinas reencarnacionistas que entendessem da lei de causa e efeito fossem apresentadas ao mundo. Foi exatamente na virada do século XIX, início do século XX, que existe uma aproximação do Oriente com o Ocidente e conceitos do Buda, de Krishna, dos Vedas, chegam ao Oriente para iluminar o pensamento materialista daquele período. Todas essas movimentações são as ações do mundo espiritual no segundo movimento que se fez em relação a esse processo de chegada da transição planetária. Se por um lado os homens criavam a ideia de que deveria negar todo o espiritual para viver numa sociedade sem Deus, a espiritualidade desenhava uma sociedade com Deus, com princípios espirituais, fazendo com que diversas doutrinas chegassem até nós. É como se movimentasse o pêndulo para um lado, e aí, Marcos, a gente movimenta o pêndulo para o outro, para compensar esse processo de perturbação. Mas o mundo espiritual é danadinho, espiritual inferior é danadinho. E aí nós tivemos um terceiro movimento que aconteceu. Esse movimento que acontece, ele é um movimento feito pela espiritualidade superior. Não pensemos nós que o mundo está à deriva. Não. Esse é um processo que decorre exatamente do momento que estamos vivendo. Então, após essa desconstrução da religião e a reconstrução do pensamento espiritual com as verdades das novas doutrinas, veio o momento número 3. Ninguém se perdeu ainda, né? Eu disse que são 7, eu estou no terceiro. O terceiro movimento que a gente vai ter é a chegada de uma série de entidades profundamente perturbadas no planeta. Pense. O mundo viu uma mudança muito profunda no cenário em que nós estamos vivendo. Nós temos, dentro do nosso planeta, uma equipe que controla
a vinda das entidades difíceis à Terra. O nosso governador planetário, aquele a quem chamamos de Jesus, é quem coordena essa equipe como um todo. E essa equipe, ela tem, isso é uma parábola, não quero que ninguém acredite nisso de maneira literal. Mas é como se ele tivesse um frascozinho assim com conta-gotas, só com entidade muito difícil. Então, a cada época, o Cristo vai lá, abre esse conta-gota, tira uma gotinha e pinga só um. Pinga um e diz, vai lá, meu filho. Por quê? Eles são tão complicados que quando eles chegam na Terra, eles produzem uma desarmonia na sociedade. Quando a gente fala de espírito difícil, o pessoal pensa logo no cunhado, mas não é um cunhado, é uma coisa bem mais complicada. São espíritos que realmente desequilibram a humanidade. Eles são profundamente perturbados. São os senhores da guerra, são aqueles que vêm propor loucuras para o planeta, são os que desequilibram a ordem social, os que vêm propor determinadas condutas que negam o princípio cristão de amor, de fraternidade, de respeito. Então essas entidades, elas são bem difíceis e elas são bem endurecidas, por isso que elas não podem vir com frequência. Então quando vem um, os outros ficam esperando. Sente aí, fica esperando seu coleguinha voltar. Quando o coleguinha volta, agora vai mandar o outro. Para que eles vêm? Porque eles precisam mudar, né, gente? Eles também são nossos irmãos. Eles são espíritos com a mesma perspectiva de progresso que nós. Então eles também têm um encontro marcado com a felicidade. Esses espíritos também têm essa perspectiva de futuro. Então, essas entidades, elas vêm assim, a conta-gotas. Mas quando chega na transição planetária, o Cristo muda de técnica. Ele pega o mesmo frasquinho, que tem aquele monte de espírito difícil lá dentro, pega o conta-gota, abre, tira o conta-gota, coloca o conta-gota lá dentro e vira o vidro todo de uma vez. E aí, a gente vê o que a gente está vendo, né? Porque se ninguém está vendo nada diferente, é porque ou é muito novo e acha que sempre foi assim, ou de repente não está prestando atenção. Porque quem tem a minha idade, mais ou menos, uns 100 anos, acho que tem pouca gente de 100 aqui, mas quem tem a minha idade, sabe que não era assim no passado. Que a nossa humanidade, ela era diferente. Havia uma maneira de funcionamento da sociedade que não é a que nós temos hoje. Aconteceu uma mudança no nosso planeta. Aconteceu uma mudança. Em função do quê? Da chegada desse monte de espírito perturbado. Mas é muito espírito perturbado chegando no planeta. Não é uma invasão que ninguém estava esperando. Já se sabia que isso iria acontecer. O próprio Cristo, quando se refere a isso no sermão profético, fala que no início da transição planetária aconteceria a chegada dos falsos cristos. São esses. Por que eles são falsos cristos? Porque eles se opõem ao próprio Cristo. A vontade deles é se opor a Jesus. Então são os falsos cristos. Eles querem ser a liderança do planeta, eles querem ser os gurus da Terra, quando na verdade propõem uma série de perturbações para nós. E a gente fica assim se incomodando e perguntando no fundo dos nossos corações, meu Deus do céu, mas por que Deus faz isso com a gente? A gente já tem tanta dificuldade sozinho que dirá mal acompanhado. Porque com esse conjunto de entidade perturbadora, fica muito mais difícil da gente conseguir acertar. Porque sozinho a gente já não acertava o alvo, imagina uma pessoa mexendo na nossa mão, como é que eu vou acertar? Se eu sozinho já não acerto e o outro mudando o alvo de posição, gritando no meu ouvido, balançando a minha mão, como é que eu vou acertar, pelo amor de Deus? Pois é, mas isso está certo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Existem 5 razões pelas quais esses espíritos vêm à Terra. 5 razões. 5. Uma delas, igual os dedos da minha mão, é bem diferente, né? Os outros dedos são parecidos, tem um que é diferente.
É a razão por causa deles. Eles precisam dessa oportunidade. E aí você vai me dizer, e por que não continua mandando só um pouquinho para não perturbar muito? É porque o tempo está acabando e a gente precisa que eles aproveitem essa janela de tempo. É como quando a gente está fazendo um doce de banana, que a gente já preparou a calda, e aí a gente, para não deixar a calda desandar, a gente coloca só um pouquinho de água, dá aquele grito na calda, aí a gente vai, aí bota mais um pouquinho, e devagarinho vai. Se jogar tudo de uma vez, o que acontece? Empelota. Eu falo por experiência própria, que eu joguei tudo de uma vez e empelotou. Então, a gente tem que ir jogando devagarinho. Só que na transição planetária vira tudo de uma vez. Vira tudo de uma vez. Por quê? Porque a janela está estreita e eles precisam vir. Não dá para ficar mandando um por vez. Não dá. Nós precisamos acelerar a chegada desses companheiros. Essa é uma das razões. As outras 4 são por causa de nós. É para saber como é que nós estamos. Se nós estamos maduros ou se nós estamos ainda imaturos. Primeiro tipo de comportamento que a gente pode ter diante das ideologias loucas. A gente olhar e dizer assim, gente, eu gostei disso. Eu acho que eu vou também. E quando você vê, você está no meio, pulando junto com os outros. Sozinho você não iria, mas como tem essa massa de gente com uma proposta enlouquecida, você se seduz pela quantidade de gente e acha que está certo. Vocês sabem o que acontece com relação à lei de Deus, quando mais gente decide fazer o que é errado? Como é que a lei de Deus se comporta em termos de alteração quando tem mais gente fazendo coisa errada? Por exemplo, tinha um tanto de gente fazendo coisa errada, agora tem muito mais gente fazendo aquilo que não está na lei de Deus. O que acontece na lei de Deus quando mais gente começa a fazer o que é errado? Sabe o que acontece? Nada. Nada, porque a lei de Deus não muda. Segundo a questão do Livro dos Espíritos 615, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Não vai mudar. Só vai ter mais gente fazendo errado. Ou seja, a quantidade de gente não muda a lei de Deus. E os nossos filhos às vezes dizem isso. Mas mamãe, todo mundo vai. Né? Como se esse todo mundo dissesse que a gente poderia ir. E as mães dão sempre aquela resposta, né? Mas você não é todo mundo. Né? Então é mais ou menos isso. Essa primeira razão pela qual eles vêm por causa de nós é para saber se a gente se apaixona pelas ideologias loucas. E tem muitos de nós que estaríamos muito bem comportados, estaríamos com uma conduta muito satisfatória se as ideologias loucas não estivessem rondando a nossa sociedade. Mas como elas rondam a nossa sociedade, a gente vê tanta gente fazendo errado, a gente diz, sabe uma coisa? Eu vou fazer também, está todo mundo fazendo. Então isso é para descobrir quem nós somos. Quem nós somos, Marcos. Se nós somos daqueles que nos sentimos seduzidos por esse canto da sereia e seguimos na direção da perturbação. Eu confundo vocês com o que eu digo? Da gente se sentir atraído pela perturbação? Eu vou dar só um exemplo para ficar claro o que eu estou dizendo. Baile funk. Se não existisse, ninguém saberia que tinha tanta coisa dentro de si. Mas ao existir, as pessoas vão, e o que é pior, e dá volta uma segunda vez. Então você vê que cria-se uma ideologia louca, e muitos de nós que nem nos tornaríamos dessa forma sozinhos, nos sentimos estimulados a fazer isso por conta do fato de que é essa forma que a gente teria para agir. Está claro o que eu estou falando? Segunda razão, por causa de nós. Seria a terceira ao todo, mas é a segunda por nossa causa. É para saber se nós estamos no reverso dessa medalha. Se nós estamos naquele grupo que olha as ideologias loucas e diz, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí tem que matar todo mundo. Botar-se uma parede e matar. Isso aí não tem mais conserto não, isso tem que matar.
Porque se nós temos também a proposta da violência, se nós achamos que a maneira de nós resolvermos o problema da terra é com a violência, nós também somos imaturos. Tem que existir uma outra maneira, que não pode ser essa. Não pode nem ser aquela da gente se jogar nos braços da loucura e nem aquela da gente achar que nós temos que matar todo mundo que pensa diferente de nós. Pensa diferente de mim? Encosta ali que vai morrer. Isso não é lógico. Isso demonstra que nós somos imaturos espiritualmente. Não saber conviver com quem pensa diferente de nós. Terceira razão. 1 por eles, 4 por nós. Se aderir às ideias loucas, odiar as ideias loucas. Terceira, desistir do mundo. Tem muitas pessoas que já desistiram, que dizem assim, isso não adianta mais, isso é uma causa perdida, o mundo já não tem mais conceito, aí a vaca já foi para o brejo faz tempo, você está perdendo tempo com isso. Aí a pessoa diz, você trabalha com o quê? Eu trabalho com recuperação de pessoas em processo de drogadição. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você tira 1, entra 10, aí você tira 2, aí entra 30. Você está perdendo tempo. Larga a mão, isso aí não vai ter conserto mais não. Larga e deixa. Então é a desistência da vida, em termos do bem, por achar que o mundo não tem mais conserto. Esse é um fenômeno muito comum na atualidade. Existem muitas pessoas que acham isso mesmo. Que acham que a gente não deve mais tentar fazer nenhum tipo de mudança. Porque o mundo já está perdido mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus diz assim, e no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. O que é esse amor de muitos que vai se esfriar, tia Lia, quando a gente vê o mundo perdido do jeito que está? É esse nosso sentimento, que a gente diz assim, tô cansado disso, nem vou lutar mais, vou desistir, largar a mão mesmo e pronto, deixa. Aí é professora na escola, larga, deixa quebrar, faz mal não, deixa quebrar, quebra tudo, pode quebrar, pode fazer o que quiser, não vou mais me meter, quebrem a escola, toquem fogo na escola, senão eu vou morrer e não resolvo. Então, esse seria um terceiro ponto muito comum na nossa sociedade hoje, em que nós estamos desistindo de fazer o bem. E há uma quarta razão, pequenininha, bem pequenina, porque o número de pessoas que está nela é um número pequeno. São aqueles que não querem mudar o mundo, mas querem mudar o entorno de onde vivem. Porque quem é o salvador do planeta? Quem é que tem que cuidar do planeta? Não sou eu. Eu não dou conta de mudar o planeta. Essa missão deve ser para um espírito bem mais evoluído que eu. O Cristo planetário, sim, ele é um salvador planetário. Mas eu, coitadinho, eu não dou conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atuar no meu espaço de influência. Qual é o espaço de influência que eu tenho? É meu lar? Eu vou orientar meus filhos, vou no meu ambiente de trabalho ajudar meus colegas, no meu bairro fazer o que eu puder, dar a minha contribuição, não desistir e não querer mudar o planeta, mas querer mudar a mim mesmo. Porque, como diz aquele filósofo goiano, o Zezé de Camargo, né? Ele diz assim, é essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Então, é a gente vencer essa indiferença. É essa nossa indiferença, que a gente diz, não, larga a mão, deixa eu falar. Não, vence a indiferença. Não querendo resolver o planeta, mas resolver a minha vida. Eu não quero dormir com a sensação de que eu não fiz o que eu devia. Mas não vai funcionar, não vai resolver. Quando eu tinha a sua idade, eu vi um filmezinho bonitinho, que era um rapaz numa beira de uma praia, jogando estrelas do mar de volta para o mar. Gente, era uma praia que devia ter milhares de estrelas do mar, e o rapaz se abaixava, pegava uma estrela e jogava de volta para o mar.
Aí ele se abaixava, pegava a outra e jogava de volta para o mar. Mas era muita estrela do mar. Aí isso vem passando uma pessoa e vê um rapaz naquela coisa lá de jogar as estrelinhas de volta para o mar. E ele pergunta, o que você está fazendo? Se eu estou jogando as estrelas de volta para o mar. Se você já reparou, quantas estrelas tem? Tem milhares na praia. Você vai fazer isso aqui? Não vai resolver o problema. Não vai fazer o seu trabalho. Não vai fazer diferença nenhuma. O rapaz ouve o outro, se abaixa, pega mais uma estrela, joga e diz para ele, mas para essa fez. Então é assim, eu não vou resolver o problema do mundo, mas eu tenho que atuar para que eu não fique indiferente diante daquilo que acontece em meu redor. É para isso que esse monte de espírito perturbado está chegando na Terra, para saber o que eu vou fazer. Se eu sou joio ou se eu sou trigo. Se eu realmente, diante da perturbação, vou me abraçar com ela, ou se eu vou odiar aqueles que são perturbados, ou se eu vou desistir do mundo, ou se eu vou, sem neurose, procurar, no meu espaço de trabalho, atuar. Ora, eu sou uma alma imortal. Eu não sou um espírito que só tem esse tantinho de vida. Eu sou imortal. Então, no tempo de vida que eu vou ter na Terra, eu vou fazer. A hora que acabar aqui, acabou. Mas eu vou continuar fazendo. A vida não termina. Então, por que eu vou desistir? A vida na Terra é uma coisinha muito pequena diante do que é a humanidade, pelo amor de Deus. Eu não posso confundir a humanidade do universo com esse tantinho de gente que tem aqui na Terra, achando que nós somos toda a criação. Então, atua aqui, atua no outro canto. Mas eles vão destruir o planeta. Se eles destruírem, eles destruíram. Eu vou para outro canto, eu sou imortal. Eu vou reencarnar em outro lugar e vou continuar. O que eu não posso é desistir de mim. Porque eles podem destruir a Terra, já vou me desesperar desde agora. Mas eles nem destruíram ainda. Mas os homens têm bomba atômica que vão destruir o planeta. Meu Deus. Se eles destruírem, eles destruíram. Nós somos imortais, vamos para outro canto, a gente vai continuar. Agora, eu não posso desistir por antecipação. Eu vou atuar enquanto eu puder, no meu espaço que eu posso, sem desespero, mas dentro da possibilidade que eu tenho. Então, quando aconteceu esse terceiro movimento de levada do pêndulo de volta para o negativo, com a chegada dessas entidades profundamente perturbadoras, que aparecem no Apocalipse de João, lá tem um trecho de João em que ele diz assim, e no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Felizmente é só um pouco de tempo. Então, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Não precisa ficar com medo, porque o Satanás já está solto. A nossa humanidade está totalmente tomada por uma série de coisas perturbadas. Mas isso não deve nos desesperar. Por quê? Porque somos seres imortais e isso está no plano divino. Isso é para testar a nós a nossa resistência ao mal. E como eu disse que eram 7, e eu disse que o terceiro foi quando essas entidades chegaram, teve um quarto movimento. O quarto movimento é a chegada de alguns espíritos muito bons que vieram para a Terra. Eu disse alguns, não disse milhões. Veio muito espírito perturbado e veio um pouco de gente boa também para ajudar, para não ficar também só um lado. Mas não veio muito, porque tem um pessoal que acha que vai descer milhões, bilhões, não vai. Porque se descer milhões de espíritos superiores na Terra, eles vão fazer o trabalho para nós e não é esse o propósito. O objetivo não é que eles façam. Espírito superior não é faxineira, diarista, que chega numa casa toda revirada, arruma tudo, quando chega ao final do dia, gente, está tudo arrumado, pode sujar de novo, que eu estou indo embora e semana que vem eu volto. Não é. Espírito superior orienta como deve fazer o trabalho. Então eles não podem ser muito, muito, muito. Eles têm que ser um bocado, mas não podem ser em número suficiente que tirem de nós o protagonismo de fazer o trabalho de arrumação. É confuso o que eu falo? Não pode ser muito.
Olha, foi um Gandhi e libertou a Índia. Um Paulo de Tarso e transformou a história do cristianismo. Eu não preciso de 1 milhão de Paulo de Tarso. Se eu tiver 100, tá bom. 10, tá bom. Não precisa muito, tá bem. Não, 10 já é pouco, vou botar um pouquinho mais. Uns 50, né? Sei lá. Não vem tanto, mas vem uma quantidade suficiente para promover a mudança. E detalhe, eles não podem vir todos no mesmo lugar, porque senão a terra não gira. Então eles têm que ficar separados, igual os pilares do templo. Tem que vir um na Índia, um na China, um no Brasil. Aqui deve ter nascido algum, né? No Brasil tem Chico Xavier, tem Divaldo Franco, tem Ivone Pereira, tem alguns espíritos assim bem destacados que ajudaram muito a gente. E assim vai, nós temos vários espíritos em vários campos, não é só no campo religioso, nós temos no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da educação, no campo da arte, no campo da política. Nós temos que ter pessoas iluminadas em diversas áreas do conhecimento humano. Então, a resposta a esse movimento da chegada dessas entidades perturbadoras foi a chegada das entidades iluminadas que vieram para edificar a nossa sociedade. Aí vem o quinto sinal. Qual é o quinto sinal? O quinto sinal é o seguinte, juntou o materialismo do século XIX com a perturbação dos que vieram para cá propondo a ideologia perturbadora. Aí deu uma sociedade que é o império das imperfeições, que é a que a gente tem hoje. Aumenta as taxas de suicídio, aumenta a perturbação, aumenta a drogadição, esfacelam-se os lares, há um desrespeito à fé, templos são invadidos, quebrados, destruídos, objetos de culto são vilipendiados, pessoas são perseguidas pela sua fé. E existe um desequilíbrio imenso na sociedade. Nós estamos vivendo exatamente esse período na história. Nós estamos vivendo exatamente agora essa quinta etapa do processo de transformação da nossa sociedade para uma sociedade melhor. E esse fenômeno doloroso que a gente está vivendo, ele traz algumas marcas muito graves para todos nós. Nessa mensagem que está no livro Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte, ela é uma mensagem de 30 parágrafos, é grande ela. Mas se a gente contar no parágrafo 21, a gente vai encontrar uma informação muito preciosa lá. Lá diz o seguinte, que nesse período de grandes perturbações da história da humanidade, 4 fenômenos iriam acontecer. 4. Vamos ver se eles já estão acontecendo. Primeiro fenômeno, diz ele, o adoecimento mental alcançaria níveis nunca antes vistos. Já estamos vendo isso? Já. Nós estamos com uma quantidade enorme de pessoas em adoecimento mental. Enorme. A gente só não sabe o quão doente nós estamos porque a gente toma remedinho controlado. Se tirar o remédio controlado por 1 ano, aí você vai saber o quão doente a gente está. Tem gente que hoje sai para fazer alguma coisa na rua e bate o carro. Alguém veio por fora, por trás e pá, bateu na traseira. Aí a pessoa está medicada. Aí ela sai do carro. Ai, bateu o carro, foi. Alguém se machucou no seu carro? Aí, não, moça, me desculpe, eu nem pensei, não faz mal. O mundo é tão bonito. Muito obrigado, viu? Mas obrigado por quê? Porque esse amassado ficou tão bonito no meu carro. Parece uma rosa, né? Eu amei, muito obrigado. Está medicado. Está medicado. Mas se não tiver medicado, sai com o extintor de incêndio, a chave de roda na mão, furando o capô, quebrando o vidro com o extintor. Não estou dando sugestão.
quebrando o vidro do carro, agredindo a pessoa, puxando de dentro do carro, querendo esganar o outro, esfregando a cabeça dele no asfalto. Por quê? Porque nós somos todos muito doentes. Nós somos todos muito doentes. Então, nós estamos vivendo um período, sim, de adoecimento mental. Isso é fato, nós estamos vivendo esse período de adoecimento mental. Então, isso que essa mensagem fala, de que no final dos tempos haveria um agravamento da saúde mental do planeta, a gente já está vendo. Se for depender desse sinal, pode marcar, pode colocar o feijãozinho na cartela, que a gente pode ser que bata o bingo dessa história. Segundo sinal, que também está nesse mesmo parágrafo, diz que os suicídios alcançariam taxas alarmantes. A mídia é proibida de divulgar, mas os suicídios cresceram absurdamente depois da pandemia. Eles já vinham crescendo. Agora aumentaram absurdamente. Eles estão crescendo em faixas etárias que não se via antes. Então, havia uma predominância de suicídios na faixa de adolescentes e jovens. Agora, está surgindo em mais outras duas faixas etárias. Idosos estão se matando, porque eles se sentem desassistidos, os filhos os abandonam, eles acham que eles vão dar trabalho e eles então tomam a decisão de se suicidar. Na Europa, inclusive, nós já temos um instrumento legal, embora não seja moral, não seja ético, em que as pessoas elas programam a sua morte. É o chamado suicídio assistido. A pessoa vai no hospital, diz que quer morrer tal dia, ele se interna, naquele dia ele vai para o quarto, se hospeda, a família vai, eles conversam, se despedem, aperta o botão, a droga desce e ele morre. O Canadá, a partir de março deste ano, estabeleceu que pessoas com depressão também podem optar pelo suicídio assistido. Já pensou? A pessoa já é depressiva, ela não quer viver, então pode ir para o hospital programar seu suicídio. Então são situações muito difíceis. A Europa está vivendo um período muito ruim. Muitas igrejas estão fechando na Europa. Não existe mais tantos cristãos na Europa. As igrejas estão virando shoppings, cinemas, bares, pubs, mesquitas, galerias de arte, porque não há fiéis para irem nas igrejas. Elas estão ficando sem pessoas para frequentar. Isso é muito grave. Então, exatamente esse processo de desconstrução da nossa sociedade, ele é muito complicado. Por quê? Porque ele demonstra a efervescência do período da transição planetária. Porque nós temos que conviver nesse ambiente extremamente difícil, em que o materialismo desfraudou uma bandeira, e quando você diz que você acredita em alguma coisa, você é tido como uma pessoa ridícula, passadista, ignorante. Dentro dos ambientes acadêmicos há uma grande resistência a tudo aquilo que seja espiritual. Por conta do quê? Por conta dos múltiplos séculos em que a ciência e a filosofia foram perseguidas pela religião. Então agora a gente está vivendo o reverso dessa história com a perseguição a tudo aquilo que seja espiritual ou religioso. Esse é o quinto. Aí tem o sexto. Qual é o sexto? Bem, se nós temos esse processo do quinto, em que as pessoas elas estão sendo todas desmontadas, destruídas, está todo mundo enlouquecido na sociedade em que a gente está vivendo, é lógico que se nós temos um momento 5, que é o momento de inversão de valores, de desconstrução de tudo aquilo que seria o esperado, o momento 6 é o momento contrário. É o momento em que a gente vai para uma outra posição para fazer o equilíbrio dessa sociedade. Eu só não vou contar quem é que vai fazer isso. Porque, vejam, não pode ser os espíritos superiores que vão arrumar, né? Não foram eles que estragaram.
Tem aquela coisa assim, sujou, limpe. Quebrou, conserte. Veja que a frase não é assim, sujou, eu limpo. Quebrou, eu conserto. Não, quebrou, conserte. Sujou, limpe. O verbo vai para a terceira pessoa. Então a nossa sociedade desequilibrada vai precisar ser rearrumada. O sexto período da transição planetária será, na verdade, Leles, o período dos testemunhos. Ele já começou de certa forma, mas ele vai ficar ainda bem mais intenso. Olha, Nilza, para você arrumar depois, minha filha. Então, nós vamos viver um período em que nós vamos ser chamados a testemunhar o bem. E a gente assim, mas eu nem estou sabendo disso. Eu nunca ouvi falar disso, não. Eu não estou gostando. Gente, ninguém nunca ouviu uma frase do Cristo assim? Eis que vos envio como ovelhas ao covil dos lobos. Pensa na imagem, tem um covil cheio de lobo e ele manda você como ovelha para o covil onde estão os lobos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, o último parágrafo está escrito assim. Procurem em casa, vocês vão ver. E para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Vocês acham que os postos mais difíceis é a gente ficar morando em Livramento, contemplando a chapada, tomando água de coco? Os postos mais difíceis não estão aqui. Os que forem mais leais irão para os lugares mais difíceis. Então haverá uma convocação, não tenho dúvida, em que nós deveremos ir, Marcos, para lugares que a gente nem imagina. A gente fala muito dentro de doutrina espírita que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É tão lindo. Todo mundo acha lindo falar isso. Mas ninguém para pensar o que significa isso. Porque veja, se o Brasil é o coração do mundo, então, se o Brasil é o coração, o mundo é o que então? O mundo é o corpo. E o Brasil é o coração desse mundo. Qual é o papel do coração para o corpo? O que o coração faz para o corpo, pelo amor de Deus? Qual é o papel dele? O que o coração faz? Exatamente. Bombeia sangue. Nós somos o sangue. O Brasil vai pegar o sangue e vai jogar para todo o corpo. Nós estamos aqui nos oxigenando, porque o Brasil, como coração do mundo, oxigena a gente e nós então somos lançados na corrente sanguínea para o fígado, pulmão, coração, que são os outros países. E eu não estou dizendo que quem vai são os espíritas. Todos os que têm uma visão espiritualista serão convidados para irem para esse trabalho. Que é um trabalho que não é um trabalho religioso. A gente pode reencarnar para ser um professor lá no Afeganistão. Que lindo. Ser um padeiro na faixa de Gaza. Olha que legal. Né? Você trabalhar como um artista plástico lá em Bangladesh. E tem uns que vão dizer, não, eu quero ir para a Europa. Pensa como está ruim na Europa. Pensa como está ruim. Não está fácil lá, não. O materialismo tomou conta de tudo, está muito difícil. Então a gente vai enfrentar grandes desafios na próxima existência. Grandes desafios. São os nossos testemunhos nesse período que se aproxima. O Brasil, o coração do mundo, é, na verdade, um espaço para a formação. E, gente, está na cara que isso está acontecendo. Dá uma olhada no tanto de literatura espiritualista e espírita que o Brasil tem. Dá uma olhada. Se você nascer
já sabendo ler e não precisando dormir, você pode passar uma existência de 100 anos lendo sem parar, que você não dá conta de ler tudo que existe de texto espiritualista no Brasil. Dá conta? Não dá conta. Não dá conta de ler nem os espíritas, que dirá se for pegar os católicos, os protestantes, os do culto afro, os budistas, os shintoístas. Não dá conta de ler. Tem muita coisa, gente. Então, está na cara que se o governador é planetário e tem esse monte de literatura aqui, é porque isso aqui é um centro de formação de mão de obra. É lógico. O que ele fez? Ele botou a literatura neste lugar, botou uma série de doutrinas, eu vou levar um pessoal para lá e vou treinar esse pessoal. Eles vão aprender, vou botar um monte de centro espírita, vou botar um monte de igreja evangélica, um monte de igreja protestante, um monte de templo budista, um monte de terreiro de culto afro, para esse pessoal aprender espiritualidade. Quando tiver todo mundo bom, agora vocês vão desencarnar e vão para lá para o outro lado, aonde vão precisar de vocês. É lógico, é lógico. Não tem sentido você ter tantas expressões de espiritualidade num canto e ter tanta carência no outro. Marcos, pelo amor de Deus, é só você olhar que você vai perceber que tem um planejamento por trás de tudo isso. Esse período de testemunho está só começando, tá? Como nós ainda estamos por aqui, ainda tem muita coisa para acontecer no futuro. E assim, o Brasil tem 500 anos, né? Não tem muito mais. Tem 525 anos. Então as nossas famílias vieram de outro lugar, né? As famílias vieram de outro lugar. Não são brasileiros. E o pessoal fala que então, tem uma tendência da pessoa renascer na sua própria família, como seu bisneto, seu tataraneto, seu neto, né? Não tem uma coisa que as pessoas, não é uma regra, mas uma tendência. Então é possível que a gente seja um dos nossos antepassados, né? É possível, né, que a gente seja um antepassado nosso. Então a gente já sabe para onde vai voltar. É só saber de onde a família veio. Minha família veio da Itália. Comece a se preparar. Que de repente pode ser para lá que você volta. O outro veio da Ucrânia. Prepare. Vim de Portugal, meus antepassados. Prepare. Se prepare. Então a gente vai se espalhar pelo planeta. A gente veio para cá para receber uma lição para se espalhar. Não necessariamente religiosa. A gente pode nascer entre os cientistas, entre os filósofos, entre os educadores, entre várias áreas. E evidentemente vai ter um pessoal que não vai querer ir, vai querer ficar aqui no Brasil. Se quiserem ficar aqui no Brasil, eu vou fazer questão de interceder, eu pessoalmente, para dizer assim, quem ficar vai tudo para o Planalto Central. Botar tudo na Câmara. Para ver se estimula a pessoa, né? Para ver se estimula a pessoa. Não, pelo amor de Deus, me deixe ir para outro canto. Então, nós temos uma perspectiva de irmos desenvolver isso em outros lugares da Terra. Só que, com que espírito é que eu vou? Com que espírito? Eu não posso ir com espírito de desamor. Eu vou nascer muçulmano para adoçar o Islã. Eu vou nascer num país que seja ateu para melhorar essa sociedade. Então eu tenho que estar encharcado de amor. Se eu não estiver encharcado de amor, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Mas a tarefa é essa. Nós estamos todos convocados a transformarmos o planeta no contributo que a gente puder dar. E tem o 7º sinal, que eu ainda não falei. O último, né? Porque foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, e vem o 7º. O 7º não é nem para um lado nem para o outro. O 7º é a migração planetária, é a saída do planeta dos que não conseguem ficar por aqui. Existem alguns que não vão ficar, que vão sair da Terra, que não acompanharam o progresso, que não tiveram a condição mínima suficiente para permanecer no orbe. E tem muita gente que fica assim, meu Deus, eu acho que eu vou embora, eu não vou conseguir ficar.
Quem tem dúvida, leia a Gênesis, capítulo 18, item 27, para saber se fica ou se vai. Lá nesse item caso. Querem ler em casa ou querem que eu diga? Querem ler em casa, eu deixo para vocês terem um susto em casa. Tomar uma água com açúcar. Quem vai do planeta? Os maus não tocados pelo bem. O que é mal não tocado pelo bem? É uma pessoa que faz o mal e ainda sente prazer no mal que faz. Nós não somos esses. Nós não somos. Então, nós não temos o perfil dos que vão migrar da Terra. Porque quem migra da Terra são os maus que não se sensibilizam. O bem não sensibiliza. Olha, sábado à noite a gente está num local aqui assistindo uma palestra chata. É porque a gente realmente não é mal, não tocado pelo bem. Porque se fosse a gente não tinha nem vindo, já tinha levantado e ido embora. Se a gente ficou até, pelo menos é educado, né? Porque o mal não tocado pelo bem, ele não tem o menor interesse nas coisas. Esses migram da terra. E no finalzinho desse primeiro parágrafo do item 27, diz assim: e aqueles outros e os outros irão migrar dentro do planeta para outras regiões mais difíceis. Esses somos nós, que vamos sair de um canto para outro. Mas para a gente ir de um canto para outro, eu não posso ir com violência, com agressão, com estupidez, com desamor. Todo esse período que a gente está vivendo de desafios é para serenar o nosso espírito. É para que a gente aprenda a ser mais tranquilo, a não brigar com as pessoas. Como é que eu vou ajudar a construção de uma sociedade melhor se eu for uma pessoa agressiva, estúpida, impaciente, que não tenho paciência com meus parentes, com meus familiares, que não tenho paciência com ninguém? Como que eu posso dizer se eu em casa sou grosseiro com minha mãe, se eu sou estúpido com meu pai, tenho um pai idoso, aí ele não consegue mais comer, que está com Alzheimer, eu empurro na goela dele e com violência, não dá banho, não cuida do idoso, deixa ele jogado na casa como se fosse um traste velho. Ou quando você tem um filho que tem algum tipo de atipicidade e você não tem paciência com ele, você agride, você é violento. Nós temos que nos transformar para que a gente não tenha que passar por esse processo doloroso de uma migração planetária. Porque a migração planetária vai ser muito ruim, porque é sair da Terra para um mundo bem pior, para começar tudo de novo, começar a história de uma nova humanidade num outro planeta. Isso vai ser muito chato, começar do zero, ir lá na pré-história, voltar a fazer pedra lascada, pedra polida, andando pela savana, procurando comida. Vai ser ruim demais, começar tudo de novo, descobrir agricultura, começar a fazer roupa. Vai dar trabalho, vai ser muito ruim. Então essas experiências a gente precisa evitar. E a forma de nós evitarmos é nós nos preparando para esse período de testemunhos, exercendo verdadeiramente da nossa parte aquilo que seria em nós estarmos pacificados por dentro, não termos mais violência dentro de nós, não termos mais agressividade, aprender a conviver com os que são desiguais. Por isso, tanta perturbação. Eu preciso conviver com gente perturbada para eu poder me acalmar. Porque se eu só conviver com gente santa, eu nunca vou ser uma pessoa habilidosa. Então eu tenho que conviver com gente perturbada para eu poder saber como é que a gente convive, para desenvolver as competências para eu poder ajudar. Então eu preciso dessa experiência. Não adianta a gente maldizer o mundo, maldizer as coisas ruins que o mundo tem. Nós estamos neste cenário para aprender a conviver com os diferentes e desenvolver uma potencialidade incrível de fazer o bem mesmo por entre os caminhos tortuosos das pessoas difíceis. Isso pode parecer novidade para muita gente, mas não é.
Jesus, no Sermão do Monte, na sua terceira bem-aventurança, deixou isso para nós. Qual é a terceira bem-aventurança que eu até esqueci? Está anotada aí na sua mão. Bem-aventurados o quê? Os brandos e pacíficos. Olha, não é que é isso mesmo? Bem-aventurados, felizes os que são brandos, os que são pacíficos, porque se for de guerra, se for de violência, não me presta. Só vale se você for brando e se você for pacífico, dizia Jesus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E ele explica na bem-aventurança por quê. O resto do texto é: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O que significa herdar a terra? Significa ficar. Significa permanecer, não migrar do planeta. Então, às vezes, a gente fica, meu Deus, eu queria tanto saber se eu fico ou se eu vou. Ai, meu Deus, eu fico agoniado. Tem dias que eu nem durmo, acordo de manhã no mau humor, dando coice no vento. É um sinal de que não vai ficar. Porque quem fica, os brandos e pacíficos, como é que eu vou aprender a ser brando e pacífico? Convivendo com os difíceis, para aprender a ser tranquilo, mesmo diante das pessoas perturbadas. Poder dizer, não, fulano, tudo bem, mas senta aqui, vamos conversar. Não, eu vou quebrar tudo. Não, não quebra, senta aqui, vamos ouvir. E tal. E você perdoar as pessoas. Ser brando é não ter ódio, é não querer se vingar, não ter aquela impulsividade. E ser pacífico, não criar confusão, gente. Não criar confusão, não cria confusão em casa, não cria confusão no trabalho, não cria confusão no centro espírita, não cria confusão na sociedade, na reunião de condomínio, não cria confusão na reunião de partilha de bens, quando um parente desencarna, aquela briga desesperada por conta de uma casinha pequenininha, que o povo quer se matar por conta dela. Não cria confusão, gente, não cria confusão. Seja brando, seja sereno, seja pacífico, para que você possa fazer parte deste exército que vai colaborar no testemunho, construindo um mundo novo, porque se você não for brando ou pacífico, não vai herdar a terra, não vai ficar do lado de cá. Vai ser mais um daqueles que deverá migrar do planeta na última fase da transição planetária. Ninguém pode decidir por nós. Só nós é que podemos decidir sobre a nossa própria vida. O que é que nós queremos para nós? Se nós queremos ficar aqui com os outros, numa terra que vai melhorar, que será um local mais adequado, com mais justiça social, com mais equilíbrio, com mais harmonia entre as criaturas, com mais amor, menos ódio, com mais presença de Deus nas nossas vidas, com mais respeito à religião, sem tanto materialismo que tem, onde as pessoas viverão vencendo o ódio, as paixões, a inveja, o orgulho, onde nós estaremos numa sociedade renovada. Desenvolva a mansidão e a pacificidade, para que a gente consiga efetivamente ser contado entre o número dos bem-aventurados. Eu espero que todos nós nos encontremos nessa fase nova de testemunha e que juntos possamos depois nos encontrar para dizer: nós vencemos a nós mesmos, nós herdamos a terra. Uma boa noite para todos nós.